Seguindo então com o Conexão Universitária, hoje falando de metrô, de transporte público, com o arquiteto urbanista Sérgio Sander, com o engenheiro Rogério Belda. Você falava que há uma distorção nas velocidades, que é uma expressão, digamos, também da distorção da questão da exclusão, alguns que têm que enfrentar 6 horas diárias de transporte público, outros que vão em 10 minutos no helicóptero, né? Às vezes a viagem de helicóptero dura mais, né? Porque a cidade é gigantesca mesmo. Mas que o metrô é apenas uma peça. Agora, ele é uma peça fundamental, porque a sua capacidade de transporte é muito grande. Porém, apesar da fundamentalidade dessa peça, isso me parece deixado um pouco de lado. E há uma outra questão, que você também se referia no bloco anterior, que é a seguinte: o transporte por carro, da maneira como está equacionado, não pode continuar dessa forma. O carro tem que ser, de alguma maneira, limitado. O rodízio parece insuficiente. É preciso acentuar essa limitação. Entretanto, isso exige um preço político, porque muita gente não vai gostar. Então é uma situação complicadíssima. Você vê como, assim, do ponto de vista urbanista, eu sei que você tem assessorado alguns municípios menores, né? Uhum. Mas, de qualquer maneira, como equacionar as necessidades urbanísticas de transporte com a questão de fazer uma média política, digamos assim? Eu gostaria de retomar do ponto que o Rogério, com uma felicidade muito grande, levantou, que é a questão do espaço público e é um outro olhar sobre a questão do transporte, né? É um olhar humanista, de fato. Homens, nós usamos, a sociedade se utiliza do transporte para, afinal, travar as suas relações, né? Isso é muito interessante. É uma visão bacana mesmo, porque é o espaço do reconhecimento do outro. Isso. É o outro. O contrário, eu vou falar disso falando do contrário disso. Hoje nós andamos, nos deslocamos, inclusive especialmente por falta de opção, enclausurados nos automóveis, grande parte deles escurecidos, nós não sabemos o que acontece dentro dos automóveis. Uma parte significativa deles, automóveis enormes, ameaçadores. 3 toneladas de jipe andando na rua. Se eu não estou ficando louco, eu acho que não, isso se reflete na maneira de dirigir. É incrível uma coisa. Altamente agressiva. Extremamente agressivos, né? A minha irmã Lúcia, que não sei se ela está nos vendo agora, outro dia ela foi atropelada na calçada. Porque uma SUV desses veículos, né, simplesmente saiu da garagem, cruzou a calçada como se não fosse lugar do pedestre. Felizmente não aconteceu nada, mas a mulher, a motorista, desceu absolutamente irritada e perguntou para ela, ainda caindo no chão, o que você estava fazendo aí? Eu estava saindo com o carro. É uma inversão total, né? É uma completa distorção, né? E isso, para mim, é interessante, porque é um sintoma de como as coisas estão. Não há o reconhecimento do outro. Então, entender as estações de metrô, os terminais, os pontos de chegada e mesmo as linhas que são capazes de juntar pessoas tão diferentes. Agora me vem a imagem da praia, a Praia do Carioca. Claro, não há uma comparação direta, mas os espaços de convivência diferentes, isso é muito interessante, né? Eu confesso que eu nunca tinha pensado nisso. Os namorados vão namorar no metrô, é mais seguro, exatamente, é mais protegido, exatamente, é mais tranquilo. Exatamente. Como é que é? Os namorados vão ao metrô namorar porque é um espaço protegido. Então, isso é muito interessante vocês tocarem nisso, porque nós, nos nossos programas, temos focado muitas vezes a questão do declínio do espaço público. Ou da crise de um espaço público, do espaço de convívio, da possibilidade convivial que é unigênita com a cidadania, com a ideia de cidade. A cidade é um local de heterogeneidades em que essas heterogeneidades podem conviver pacificamente. Pelo menos se imagina isso, né? E nesse sentido há uma crítica que se faz ao shopping no sentido de que ele cria espaços onde só se encontram homogeneidades, né? E não só os shoppings. Mas, de qualquer maneira, esta cidade que deveria ser esse espaço de encontro dos diferentes, ela parece estar em crise. Nós estivemos falando muitas vezes disso. E uma das questões é que também a qualidade dos espaços públicos é muito
deixada de lado, abandonada, a qualidade da calçada, a qualidade o desenho das estações de metrô. As primeiras estações de metrô eram que estavam sob o direto investimento do Estado, apresentavam não sei se do município, mas e no início do município, apresentavam aspectos muito interessantes. A Estação Sé, com todas as suas obras de arte e tal. Agora, na terceirização dessas estações, você tem estações, digamos assim, que são, me parece, do ponto de vista do seu desenho, menos interessantes. Eu dizia que a questão do espaço público dessa crise do espaço público não é de hoje. Acho que o Habermas que fala, né, o declínio da esfera pública, né? Quer dizer, é uma questão que já vem sendo discutida porque os interesses privados têm força, têm poder de representação, têm lobby, mas se esperaria do poder público uma espécie de resistência a isso em nome de um convívio, de uma maioria. Mas parece que não, que o poder público, pelo contrário, rapidamente se adequa, diz que a estação não vai ser lá, vai ser em outro lugar. Enfim, é muito flexível e sensível a qualquer grupo de pressão e dessa maneira o planejamento fracassa, porque se todos os grupos de pressão tiverem voz, é impossível planejar, porque tem que atender 500 reclamações ao mesmo tempo, cada uma puxando o peixe para sua brasa, o peixe acaba despedaçado e ninguém come nada. Essa que é a verdade. Não é essa a situação que nós vivemos, não é essa impossibilidade de planejamento em função da política que nós vivemos? Olha, primeiro, você se referiu às cidades menores. De fato, eu desenvolvo algum tipo de trabalho com essas cidades menores, né? Esse termo é um pouco relativo, não são grandes aglomerações, são menores, né? 50 mil habitantes, 70 mil, 120 mil, 150 mil. Entretanto, que isso acabe na sala lá de casa. Entretanto, é curioso, né? A gente observar essa questão da escala. São cidades em que o prefeito vai ao cinema e vai ao shopping e ele é cumprimentado e sabem o nome dele, ele conhece as pessoas. O seu filho estuda com os filhos dos vizinhos. Ou seja, a relação direta com o seu representante está preservada, coisa que nas grandes metrópoles não está. O que me leva a pensar que seria necessário que a gente abrisse uma discussão efetiva sobre as nossas formas de representação política. Haja visto tudo o que está acontecendo hoje no governo federal, em Brasília. Né? Eu não vou aqui entrar em detalhes, não é o nosso assunto, nem precisa, mas evidentemente que nós vivemos uma crise seríssima de representação. Né? Sim. Eu acho que isso afeta diretamente a questão da cidade. Cidade essa que é exatamente o lugar da polis, da política. É este o lugar onde as relações humanas se organizaram dessa maneira. Né? E é interessante que a espacialização disso é o caos, a confusão. Em contraposição ao que eu estou falando, para concluir, eu queria dar 2 exemplos que me vêm na cabeça, assim, que é exatamente o contrário. 3, na verdade. Um é Londrina. Londrina tem um sistema de áreas verdes e parques públicos extremamente utilizado pela população, de várias faixas de renda, muito prezado, e já é uma história que já tem pelo menos uns 40 anos de idade. Né? Então, há a preservação ambiental, que esse é um ponto que a gente tem que falar ainda aqui brevemente, há a preservação dos corpos d'água, dos rios urbanos, há a constituição da noção de lugar e pertencimento desses espaços públicos, e eu acho que isso é um exemplo muito interessante. Eu acho que mesmo a praia no Rio de Janeiro, que nos faz é um espaço grande público, espaço de convívio. Todas as classes sociais estão ali. Né? E é interessante que em São Paulo nos falta isso. Basta ir ao Parque do Ibirapuera no fim de semana para ver o volume de pessoas utilizando, disputando espaço naquele parque a demanda. Um segundo exemplo é sobre as possibilidades pequenas que a gente pode ver. Eu tive a oportunidade de desenvolver um trabalho, um parque, no município de Embu das Artes, num processo promovido pela administração local, pela prefeitura local, especialmente pela Secretaria de Planejamento, um pessoal extremamente preparado, competente, e que se propuseram a resolver um problema muito delicado. O Rodoanel passou ali pelo município, e exatamente ali no município, por pressão da administração atual, as pistas se separaram para que a várzea do rio do Imbumirim, que é um dos contribuintes da Guarapiranga, ou seja, é manancial, né,
muito importante, é uma contribuição significativa, fosse preservada. Ah, que interessante isso. Uma área de cerca de 1,5 milhão de metros quadrados, que, para ter uma ideia, é o tamanho do Ibirapuera. E cerca de 30% dessa área, áreas que poderiam ser aproveitadas para. E aí abre sua discussão entre os grupos. Os tradicionais moradores dessas regiões, famílias abastadas, tradicionais, industriais, era um grupo. Outro grupo, representado pelos moradores mais recentes, os moradores das habitações de ocupações irregulares, pessoas de mais baixa renda, mas extremamente organizados. O terceiro grupo, o grupo dos ambientalistas. E o quarto grupo, o próprio poder público promovendo uma conversa. Nós somos chamados, então, a transformar isso em desenhos. Os desenhos nada mais são do que a espacialização desse conjunto de desejos. E foi muito interessante o resultado, porque se chegou de fato a um consenso. Aquilo que deveria ser preservado, aquilo que deveria ser se constituir em espaços públicos de convívio, em equipamentos públicos, como centros comunitários, áreas de lazer, áreas esportivas. Então, mas isso é uma exceção? É uma exceção, então, que confirma a nossa regra, talvez. Rogério, então, como fica esse confronto? Precisamos planejar, precisamos levar não sei quantos milhões de pessoas todos os dias para cá e para lá, e ao mesmo tempo estamos debaixo mas tem um grupo tal que deu não sei quanto dinheiro para a prefeitura porque ele quer não sei o quê, e então desvia lá a avenida para lá. Como fica isso? Como é que se resolve um nó desses? Bem, tem outras dificuldades além dessa. Usar praça em Londres é uma cidade grande e as pessoas usam muito a praça. O Mitterrand, antes de ser presidente da França, eu vi numa fila de cinema, né? A convivência não é só na cidade pequena. Eu acho que o álibi maior de São Paulo é que no início do século XX era uma cidade pequena. No Brasil colônia era menor do que Sorocaba e virou a principal metrópole em um século. Isso é brutal. E eu acho que as pessoas todas estão chegando, então não tem ainda essa ideia de que é a sua cidade. Existem obstáculos também de natureza institucional. Eu tinha dito que o metrô iniciou como municipal, foi feito pela prefeitura, que não teve condição de levar adiante e passou para o Estado. Hoje a rede começa a ter uma extensão que precisa entrar em outros municípios para atender a outros polos que são muito importantes aqui na região metropolitana, Guarulhos, Santo André. E estamos, então, diante da necessidade de ter uma visão urbanística de metrópole, e não de municípios simplesmente justapostos. Só que a nossa Constituição, ela tem uma especificidade que poucos países têm. Nós temos prateleiras institucionais, tem o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. Eles são autônomos um em relação aos outros. E promover um entendimento disso é uma dificuldade. É por adesão. Se o município quiser aderir, ele pode. Se não quiser aderir, não pode. Agora, a sabedoria popular diz que quando a dificuldade é grande, o sapo aprende a pular. E o que vai acontecer... Mas será que esse sapo aprende a pular? Acredito que o pulo não é fácil. Acredito que sim. Esse aspecto desse crescimento enorme da frota de automóvel, que é impossível ser solucionado mantendo a expansão do sistema viário, vai exigir um outro momento de entendimento, e porque não é só o transporte, é mais o destino do lixo, é a própria utilização dos diversos sistemas públicos. A poluição gigantesca que isso cria. E isso vai necessariamente, apesar das orientações políticas de cada partido, de cada grupo econômico, ter que convergir para algum mínimo de entendimento, porque senão acaba perdendo também, todos perdem. Sim. Isso, nesse aspecto, eu sou otimista. Eu reconheço que a dificuldade cresceu muito. Mas eu acho que esse crescimento da dificuldade é que vai obrigar as pessoas a procurar um formato de realização e de convivência. O problema é grande e vai pressionar a gente. Nós vamos continuar essa conversa num instante, logo depois do intervalo aqui no Conexão Universitária. Aguarde, por favor.